Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Quem de nós que acompanha o debate sobre o desenvolvimento do Brasil nunca ouviu falar que o empresariado brasileiro já não dá mais a mínima para o Brasil? São empresas que são criadas e são vendidas, ou então empresas que são criadas e depois o capital acumulado é movido para aplicações financeiras mais rentáveis do que os investimentos produtivos, ou então se tornam, fazendeiros, aplicam em terras e vão virar agricultores. Todo esse problema é muito aflitivo para a gente que sabe que precisamos de sofisticação produtiva e de uma reindustrialização para poder desenvolver o país, e a gente precisa, naturalmente, de que empresas nasçam e prosperem no país para isso. Então, para combater esse consenso, essa aparente imagem de que o empresariado brasileiro não está mais dando a menor pelota para o país, eu fui atrás de empresários nacionais e hoje tenho aqui a honra de apresentar para vocês o José Cristiano Daut. Ele é proprietário da Antares Acoplamentos, que é uma empresa manufatureira do Rio Grande do Sul, produtora de componentes para máquinas, fornecedora de algumas grandes indústrias nacionais também. E quero que o José Cristiano, ao se apresentar aí, a quem eu já, claro, agradeço a participação aqui no canal, me conte mais ou menos aí para a gente, para o público, o que é a Antares Acoplamentos e se você, José Cristiano, concorda com essa ideia de que o empresariado brasileiro já não dá mais a mínima para o Brasil. Você ainda liga para o desenvolvimento do Brasil? Obrigado. Bom, primeiro, um prazer muito grande poder estar falando contigo aqui na Revolução Industrial Brasileira. Acho a iniciativa super válida, tenho acompanhado o canal, gosto muito, muito, muito bom mesmo, muito útil. E acho que está me dando uma responsabilidade bem grande, né? Sobre um tema, uma imagem que se construiu há muito tempo. Bom, vamos por partes. Pediu para que eu me apresentasse, então já falou, eu sou da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que tem uma história de industrialização muito interessante, muito uma epopeia, né? Começou lá no começo do século passado, ainda com os imigrantes, uma série muito interessante a história da cidade. É uma cidade com uma indústria bastante diversificada e num estado também bastante industrializado, bem interessante. A Antares já é uma empresa já madura, 20 e tantos anos de empresa. Nós fazemos acoplamentos, eu brinco que sempre é uma coisa complicada a gente fabricar uma coisa que tem que explicar para as pessoas o que é, né? Mas eu fiquei mais tranquilo, eu tenho um amigo que está trabalhando numa empresa belga que faz máquina para fazer chip de computador, então eles são fornecedores da Intel. Então, para ele explicar aquilo lá também, então fiquei mais satisfeito depois de saber disso. Mas acoplamento é um elemento de máquina que une dois eixos. Então, por isso que se chama acoplamento. É acoplamento de eixo do motor com eixo de uma máquina, um eixo de um redutor e máquina, esse tipo de coisa assim. A empresa é uma empresa nacional, nós estamos... nós temos uma linha diversificada de produtos, um desses produtos, que foi o que nós começamos, de certa forma... o nome da empresa representa o tipo do produto aqui no Brasil, né? Então as pessoas acabam chamando o acoplamento Antares, significando esse projeto e tal que nós fabricamos aí há tanto tempo. Bom, mas falando sobre a tua pergunta, sobre se eu me interesso por industrialização, eu vejo uma situação que eu acho que o grande problema do Brasil talvez seja a generalização. Nós generalizarmos as coisas e a nossa tendência de não ir ao fundo das questões e entender o que realmente tem atrás disso. Eu digo isso porque o que eu vejo na grande maioria dos casos, né, meus colegas aí, donos de empresa, é um grande interesse, porque
todo fundador de empresa, todo o executivo de empresa, né, o que é dono da empresa, aquilo se mistura muito e deixa de ser apenas um interesse financeiro, não que não haja, é necessário, nós estamos no mundo capitalista, então é necessário que o interesse financeiro exista, né? Mas o que eu vejo passa a ser quase como um filho, como uma ligação com o empreendimento muito grande que vai além da questão financeira. E tem que ser assim mesmo, né? Tem que ter a questão financeira, mas tem que ter alguma coisa para ir além. Então, graças a esse tipo de coisa, ainda nós temos um empresariado nacional aí, ou que muitas vezes, quando tu falaste, em muitos casos acabaram tendo que, ou foram levados a vender a empresa toda, uma parte da empresa, né? Mas, principalmente, assim, a grande maioria vende uma parte da empresa, mas continua com uma ligação muito forte com o crescimento das suas empresas, com o mercado, com seus clientes. Então, eu acho que a primeira coisa que existe é esse rótulo de que o empresariado só se preocupa com o lucro, né? É função preocupar-se com o lucro, né? E quando esse movimento que tu falaste do empresário vender a sua empresa e aplicar em terra, é uma coisa do capitalismo, né? Se aplicar em terra, aplicar em mercado financeiro, dá um resultado melhor do que fábrica, o capitalismo empurra para que as pessoas façam isso. E acho que o mundo capitalista anda por causa disso, se buscam as oportunidades. Então, é um pouco do que é a visão de fora, né? Eu acho que também há uma questão de entender de como é que o mundo vê, como é que o Brasil vê o empresariado, né? Há uma diferença entre o que é o empresariado da indústria, o mercado industrial e o mercado financeiro. Todo mundo acha que é a mesma coisa, não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que isso leva a esse tipo de distorção. Mas, voltando à tua pergunta, existe muita gente muito comprometida, gente abnegada muitas vezes, né, passando por momentos como esse que a gente está passando, com um nível de estresse enorme, e que prefere, por conta dessa parte que transcende o lucro, continuar com as suas empresas e continuar empreendendo e atendendo cliente e tudo mais. Zé Cristiano, uma pergunta para você, então, mais específica a respeito de como fazer essas empresas sobreviverem, mas mais do que sobreviverem, crescerem e se desenvolverem e carregarem junto, né, o restante da economia e da sociedade. Porque a gente sabe muito bem, ligamos a TV e vamos ouvir, por exemplo, um presidente de uma federação industrial de um estado importante do país, não vou citar nomes aqui, mas acho que qualquer um saberá identificar sem a designação. E ele vai dizer, não, para que a gente possa voltar a investir é necessário que o governo corte gastos e promova uma agenda de austeridade, né, e corte, né, direitos trabalhistas e faça a abertura comercial do Brasil, etc., etc., que a gente, né, identifica aí com palavras polidas como um grande consenso liberal. E parece, né, para quem, né, assiste o noticiário econômico, que o empresariado brasileiro está inteiramente unificado, né, concordando com essa proposta. Eu queria te perguntar, você concorda com essa proposta ou você acredita que para as empresas brasileiras crescerem e se desenvolverem, seria necessária uma agenda um pouco diferente disso? Qual a sua opinião? Bom, eu acho que, tu levantaste vários tópicos aí, vamos ver se eu consigo lembrá-los e aí tu me corrige se eu estiver deixando escapar algum. A primeira coisa é que sim, existe dentro do empresariado industrial uma certa
dificuldade de entender, de fazer a relação entre a sua situação e os caminhos para sair dela. Isso se deve ao fato de que, ao longo de certa forma, um pouco daquilo que eu te falava, da generalização, do problema da generalização. E eu acho que uma das generalizações que houveram foi que, num determinado momento, lá na década de 80, a indústria, né, aquilo que é necessário para que a indústria floresça, foi utilizado para combater a inflação. Então, foi se tirando da indústria a isonomia para combater a inflação. Isso é a grande leitura que o empresário faz, é intervenção do governo. Né? Então, houve uma intervenção naquela época, tirando a competitividade da indústria. Né? Então, naquele momento, uma das grandes discussões que havia é que o câmbio era fixado. Né? O câmbio era o câmbio era fixado pelo Banco Central. A gente não vivia nessa situação de câmbio livre, câmbio flutuante. E foi uma grande reclamação que teve, inclusive o Lula fazia uma grande piada com isso, né? Porque, na verdade, o problema não era o regime de câmbio fixo, né? O problema era que o câmbio estava sendo usado para combater a inflação. E aí depois, quando o câmbio deixou de ser fixado e passou a flutuar livremente, ele continuou, por outros mecanismos, sendo utilizado ainda para baixar a inflação. Né? Então, aí, quando os empresários, e o Lula, várias vezes eu vi Lula dizendo isso, né? Quando os empresários chegavam para eles, o câmbio está nos matando, ele disse, olha, o problema do câmbio flutuante é que flutua. E com certa ironia, né? Porque era um desejo na década de 80 que a gente saísse daquela amarra que o Banco Central fazia, tirando competitividade das empresas. Então, isso fez, desde a década de 80, os empresários entenderem que o intervencionismo ele é prejudicial aos interesses da indústria. Porque aquele intervencionismo foi feito não com o objetivo de um desenvolvimento, foi com o objetivo de segurar aquela desgraça da inflação que está naquela situação. E o que fizeram? Abriram a economia, né, deixar importar com toda facilidade e baixar o câmbio. Ou seja, né, foi um momento em que se tirou para dar o remédio para resolver o problema da inflação, se tirou a condição isonômica necessária para que as indústrias continuassem desenvolvendo. Então, na cabeça dos industriais, desde aquela época, disse, nosso problema é essa intervenção do governo. Foi bem a época em que toda a agenda neoliberal começou a ser... aquele período depois da Thatcher, do Reagan, que começaram a fazer a propaganda dessa agenda neoliberal. Né? Porque, na verdade, a gente não pode condenar o liberalismo. Né? A gente tem que condenar essa agenda neoliberal que não funcionou nem nos Estados Unidos, nem no Reino Unido não funcionou. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com os rótulos, né, dizer, o cara é de esquerda, de direita. Não, espera aí, vamos ver o que está por trás daquilo. Então, essa agenda liberal, né, neoliberal, ela foi apresentada para o empresariado como uma solução para aquele intervencionismo que a gente vê as consequências que tiveram, esse nível de intervenção, né? A forma como foi feita a intervenção. E isso nunca foi corrigido. Eu acho até assim, a gente não consegue nem culpar um governo por isso. A gente não consegue culpar nem o pessoal da esquerda, nem o pessoal da direita, porque
é quase como se fosse uma decisão de país, dizer, olha, rifem a indústria, mas vamos salvar a inflação. E depois, resolvido o problema da inflação, bom, agora nós já estamos indo, tem commodity, cara, deixa esses caras da indústria se ralarem mesmo, porque esse é o caminho. Então, é uma decisão de país. E aí, se a gente lá da década de 80 tem passado por tudo quanto é tipo de governo, inclusive esse que está aí, e nenhum deles está realmente, nenhum deles eu acho que chegou a entender a profundidade da necessidade de uma situação isonômica para que nós possamos competir. Então, inclusive, aí, por exemplo, houve toda essa campanha dos últimos anos contra o BNDES, né? Então, porque isso aí esses financiamentos são a Bolsa Empresário, são, né? Como se fosse então, toda uma campanha contra o BNDES, uma enorme força que o Brasil tem para sustentar o seu desenvolvimento e tudo mais, sendo atacada, vilipendiada desse jeito, como foi nesses últimos tempos, né? Então, a gente hoje acabaram-se, uma vez a gente tinha no BNDES um lugar para financiar equipamento, hoje a gente só tem lugar para financiar equipamento agrícola, através do governo. Hoje a gente só tem um crédito melhor para o setor agrícola. Para o setor industrial, o BNDES já está ausente. A mudança da TJLP para a TLP fez com que os financiamentos hoje não ser do BNDES para compra de máquinas nacionais, que era um instrumento que se tinha, não funciona mais. Não sei se tem que funcionar, só sei que nós precisamos ter condições isonômicas aqui no Brasil, em termos de câmbio e juro, para que a gente possa competir com a China, com a Alemanha, com os Estados Unidos. Não tem jeito, nós não conseguimos, né, com essa situação, fazer uma competição justa, né? China, Índia, não há como, o ambiente aqui é totalmente inóspito para a indústria. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Somado a essa situação que vem lá do passado, a gente tem toda uma divulgação, né, de mídia em cima do mercado financeiro, dos interesses do mercado financeiro, como se os interesses do mercado financeiro fossem exatamente iguais aos interesses da indústria. Então, a forma como se divulga, a forma como se apresenta a situação financeira é a forma do mercado financeiro, do mercado de ações, do mercado de investimentos e tal, que é muito certo, é preciso, necessário. E quando se fala da parte, vamos dizer, real da economia, da produção, a gente fala um pouco da área do agro, da área da mineração, mas a área do ambiente industrial, para que as indústrias tenham desenvolvimento, isso não entra nem na agenda da discussão. Então, em momento algum se discute o que seria possível fazer para que nós tenhamos um câmbio competitivo. Isso não entra em discussão, por causa, inclusive, de toda essa bagagem negativa que vem lá dos anos 80. Quer dizer, nós não podemos intervir no câmbio, porque isso aí é muito ruim, fez muito mal para a indústria lá atrás. Então, o câmbio é quase que um tabu dentro da discussão da indústria, né? Aí tu falaste também da questão da representação na indústria, né? Sim, eu acho que tem um problema de concepção dos próprios empresários, mas a representação da indústria, e assim como a representação dos trabalhadores, né? Essas estruturas sindicais que se criaram,
elas, de certa forma, elas tendem com muita facilidade distorcer o interesse de quem estão representando, né? Então, um exemplo claro disso é a adesão que as assembleias dos sindicatos dos trabalhadores têm, né? Então, o Sindicato do Trabalhador está fazendo uma campanha e tal, não sei o que, milhares de trabalhadores, fazer assembleia, vem 100 pessoas, 50. Entende? Obviamente, nós não estamos com a representação, se criaram estruturas e essas estruturas têm interesse por si só, né? Então, aí quando a gente vê essas e não estou fazendo uma crítica a esse presidente que talvez tenha mencionado, mas a estrutura como um todo. Então, acabam essas estruturas tendo interesse da estrutura em si e se afastando do interesse do que é o interesse do empresário, do que é o interesse da indústria por conta disso. E aí você levantou uma série de problemas, eu até te agradeço por lembrar do BNDES, que realmente é uma pena que ele hoje esteja se tornando uma espécie assim, de agência de privatizações, né, nesse governo, quando na realidade ele tem um papel histórico, né, político, econômico, que sempre cumpriu com muita fé, com muita destreza, né? O BNDES tem uma história de glórias, né, econômicas. Se por acaso ele foi mal sucedido em alguns investimentos, é óbvio que isso se deve ao fato de que nenhuma política de desenvolvimento é uniforme, nem nunca vai apresentar resultados uniformes, jamais. Mas voltando à questão do cenário macroeconômico que você desenhou, aquele Brasil, Zé Cristiano, que, né, precisou combater uma crise de hiperinflação derivada de um choque de juros internacionais lá por 1980, ele hoje é completamente diferente, né? Hoje nós temos uma inflação que praticamente está morta, uma taxa de juros bastante baixa, né, que vai acabar morrendo, assim como no resto do mundo, né, uma capacidade muito grande para gerar liquidez, né, para a economia. Então, o banco hoje recolhe compulsório na base do trilhão, né? E esse dinheiro não roda, né? Não chega até o sistema produtivo. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: daqui para diante, nesse novo cenário do novo Brasil, né, onde os preços macroeconômicos estão muito mais ajustados, né, o que falta, né? O que poderia ser feito a partir de agora, do ponto de vista de um empresário, com todo o pragmatismo legítimo, justo que o empresário tem que ter, para que, né, o tecido produtivo brasileiro parasse de diminuir e parasse de ficar menos sofisticado e voltasse a crescer e ficar mais sofisticado? Qual a sua visão daqui para diante? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que parar de... eu vejo que não há outra saída para problema nenhum que a gente tenha, se não for parar em uma reflexão profunda das causas que esses problemas têm. Então, acho que nós precisaríamos parar dessa mania de querer resolver os problemas no grito. Dizer, não, para isso nós vamos fazer aquilo. Então, seria temerário também da minha parte aqui ter uma receita, né? Mas, assim, eu vejo que a gente precisaria ter algumas soluções e assim, de certa forma, acho que é a função de nós, empresários. Muitas vezes, né, nós queremos dar a receita de como a economia tem que funcionar, né? Coisas que nós, como diz o samba do Adoniran Barbosa, coisa que nós não entendemos nada, né? Então, muitas vezes nós captamos uma série de coisas e tal, e pode ser que a gente verbalize coisas que não são realmente a solução para aqueles problemas. Mas, assim, me parece que esse austericídio que o governo está nos apresentando para o pós-pandemia, né, que já começa a falar agora, que nós vamos ter que cortar todos os gastos e tal, não parece minimamente o que os outros países grandes, pequenos, mundo desenvolvido, não desenvolvido, estão fazendo no mundo todo, né?
Então, se a gente deve 90% do PIB, se deve 100 ou 110, eu acho que faz muito pouca diferença nessa altura do campeonato. Mas eu não sou economista, não posso dizer isso, né? Mas o que eu vejo é que, se não houver uma seriedade no socorro ao endividamento das famílias e das empresas que sairão dessa situação, já entraram nessa situação, né? Nós entramos com um endividamento muito grande das famílias, das empresas. Se não houver um cuidado, mas um cuidado de verdade, não é um cuidado de liberar dinheiro que nunca chega. O dinheiro nunca chega para as empresas, o dinheiro nunca chega, ou tarda a chegar às famílias, o dinheiro tarda a chegar aos estados, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar não com a verdade, né? Não vamos fazer de conta que vamos ajudar, vamos pegar e vamos ajudar de verdade, ir atrás e fazer as coisas acontecer. Então, eu vejo que muitas empresas vão sair muito endividadas dessa situação. Então, equacionar o endividamento das empresas e das famílias é fundamental para que a gente mantenha o tecido produtivo minimamente funcionando. E isso não mas isso aí é, né, intervencionista, desenvolvimentista. Não, isso é o que o Trump está fazendo, pô. É o que os governos no mundo todo estão fazendo. Então, acho que isso é uma coisa fundamental. A outra coisa que eu acho fundamental é que, para a indústria, né, é que se verifiquem, porque essa questão do juro está resolvida, eu tenho minhas dúvidas, né? O grande risco que eu acho que nós passamos é acontecer o que tem acontecido com todos os outros desvalorizações de câmbio que nós passamos ao longo do tempo. Então, agora, a gente está com 30% de desvalorização da moeda, nossos produtos ficaram extremamente competitivos, né? Então, só que a indústria, ela não trabalha, a maioria das empresas, né, não vende commodity, que vai na bolsa de Chicago e diz, tenho aqui parafuso e vou vender parafuso. Nem parafuso não se vende assim, que é uma coisa normalizada, né, tem especificação, isso não se vende assim, tem contratos, tem tudo mais e tal. Então, qual é o movimento que eu estou vendo, né? O câmbio foi lá em cima, então agora as coisas estão se acomodando, isso acontece sempre, o câmbio vai lá em cima, as coisas começam a se acomodar, né? O câmbio vai começando lentamente a baixar, e nesse movimento de baixa, todos os produtos, importados ou não, são reajustados. Então, ali na frente, nós vamos ter de novo um câmbio mais baixo, com insumos mais caros. Isso vai representar uma inflação. Qual é a receita que a gente tem visto do Banco Central para a inflação? É aumentar juros. Então, nós vamos ter inflação interna, baixa de competitividade e juro alto. Ou seja, todo aquele ambiente que eu te falava que é necessário para o desenvolvimento da indústria, né? Isso aí é uma coisa básica. A indústria não precisa de subsídio. Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem. Você pensa assim, quem está defendendo a indústria está defendendo subsídio para a indústria. Não, a indústria não precisa de subsídio. A indústria precisa de condição isonômica para poder competir. E um mínimo de segurança para poder fazer algum tipo de planejamento. Não tem como não... sem isso, é muito, muito difícil viver com o mercado interno só, né? Então, todo o desenvolvimento, todo o crescimento da indústria, se não é apoiado por isso, não dá certo. Não está dando certo no Brasil. Né? E eu acho interessante que hoje está um pouquinho mais fácil, as pessoas começam a entender que existe um processo de desindustrialização, mas há uns anos atrás,
ninguém acreditava que existia um processo de desindustrialização em curso. Né? Então, não, aqui não há de se falar de industrialização, disso, daquilo. Não, aqui não está acontecendo isso. Eu ouvi isso, inclusive, de gente, de um deputado federal do PT. Eu disse, olha, pois é, conversando com ele, com um deputado aqui da minha cidade, conversando com ele, disse, sabe que a gente está nesse problema com a desindustrialização? Não, não tem desindustrialização. A industrialização correu solta, inclusive, no período do PT, que pagou juro bem alto e tudo mais, aquele negócio todo. Mas eu acho que essa questão do juro precisa ser equacionada, essa questão de dizer como é que nós vamos resolver com esse ciclo, porque sempre acontece isso. Né? E nós já estamos vendo, já tem aí engatilhado um aumento de 10% das matérias-primas. Na nossa empresa, nós já estamos recebendo pedido de reajuste, matérias-primas que já reajustaram. O cara diz, eu importo tantos por cento disso aqui, cara, já estou te passando 14% e vou te passar mais não sei quanto. Né? Vai dizer o quê? Não tem. É o mercado todo. As siderúrgicas já avisaram que já começaram com a conversa de que vão aumentar mais 10%, já tinham aumentado lá no começo do ano, vão aumentar mais agora, não sei o que e tal. Claro, por quê? Porque a comparativa com aço importado vai levar a isso. Então, o grande risco que a gente tem é que esse solavanco que houve no câmbio se desfaça ali na frente, né, que deu competitividade, está dando competitividade para a indústria, se desfaça ali na frente, e além de nós não termos a vantagem do câmbio, também o juro seja usado de novo para combater a inflação. Então, eu acho que isso é uma coisa que é passível de acontecer e que precisava de um equacionamento. Agora, existem outras coisas que vão precisar ser feitas aí. Por exemplo, se não houver algum tipo de mecanismo para incentivar, ou para apoiar, ou para estruturar o investimento em obra pública, não vai sair nada. E assim, existe uma crença por esse governo de que simplesmente havendo privatizações, havendo compromisso com a agenda neoliberal, investimentos virão. Não, investimento vem se a conta de retorno existe, não é porque o ministro é o Paulo Guedes ou o presidente é o Bolsonaro. O investimento vem, ele faz uma conta. Quanto é que eu vou aplicar, qual é o retorno, qual é o risco, e aí ele vê se vem ou não. É só resolver o risco, não resolve o problema. Né? E às vezes resolve o risco, mas continuam havendo outros, sei lá, não sei. Isso tem que ser resolvido, isso aí precisa ser equacionado, e o Brasil precisa se comprometer com uma agenda de infraestrutura que possibilite um nível de formação, né, de capital, aí, bruta de capital, que seja aceitável. Né? Agora, quando a gente tem uma outra coisa que está aí no prelo, que também precisa ser feita, que é a tal da reforma tributária. Porque todo mundo diz, olha, reforma tributária, isso aí não é reforma, né? Isso não é uma coisa importante, porque isso é interesse dos empresários. Sim, sem dúvida. Quem está com esse risco, né, da maluquice tributária, primeiro são os empresários, né? Mas a economia é muito prejudicada por essa situação que a gente tem de maluquice que nós vivemos, né, na reforma, assim, por esse esquema de tributo que nós temos. Né? Então, quanto tempo vai levar para sair uma reforma tributária mesmo? Né? A gente está há quanto tempo isso vai continuar? Tem muitos interesses nesse negócio aí. Os estados têm seus interesses, mesmo as pessoas do governo que a gente vê pessoas dentro do governo que têm seus negócios, né, que são ligados a setores e tal, que muitas vezes se beneficiam dessa situação que está aí. Né? Então, a gente tem gente dentro do governo e a sua empresa se beneficia muitíssimo com a situação tributária que tem.
será que essas coisas não estão atrapalhando a saída da reforma tributária, né? Eu sempre me pergunto. Eu te pergunto a respeito desse tema o seguinte, em geral o diagnóstico é de que no Brasil se tributa demais o consumo e a produção e de menos a renda e o patrimônio. Você concorda com esse diagnóstico e propõe a típica solução de inverter isso também? Bom, eu acho que sim, isso aí é óbvio, né? Todo mundo diz isso. Só que nunca sai do papel, né? Sim. Porque há interesse dos estados, há interesses de outras coisas, e nós continuamos numa maluquice, né? A indústria recolhendo imposto por sua conta e risco, né? Quer dizer, o que acontece, né? As indústrias repassam imposto, né? E acabam repassando para parte, obviamente, para quem tem, quando se o imposto está todo sobre consumo, toda aquela história, né? Quem paga é quem consome mais do que poupa. Quanto mais consome em relação do que poupa, obviamente. Então, a população com menos renda é que paga mais imposto percentualmente. Agora, o risco, a falta de segurança que existe para quem tem uma indústria, um comércio, é muito grande, porque ele é responsável por uma arrecadação muito grande de tributo. Então, ele se responsabiliza por escolher a alíquota certa, então aí é uma coisa maluca, né? O pessoal de qualquer outro país, né? Qualquer outro país é impossível entender como é que funciona a nossa estrutura de imposto. Tem umas coisas muito hilariantes, muito gozadas, assim. Eu falei com um alemão esses tempos, ele disse, fui lá no teu país, e, cara, é um país sensacional, tem muita oportunidade, mas eu não sei, fiquei 2h30 com uma pessoa lá, e ele tentou me explicar uma coisa que eu não entendi, que é um tal de imposto. Imposto não dá para entender no Brasil, né? Realmente não dá para entender. Quando existem esses sistemas de computador aí para gerenciar a empresa, esses ERPs da SAP, né, da SAP. E a SAP, uma implantação do módulo fiscal de SAP é tremendamente mais custosa no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Então, claro, essa é uma situação, essa simplificação, ela é urgente, ela é para amanhã, ela não, assim, era para hoje, já tinha que ter feito ontem, né? É impossível viver nessa situação. Agora, essa simplificação não vai resolver o problema da justiça, né? Esses dois projetos aí, eles não estão mexendo na estrutura de imposto, eles são uma simplificação e precisa acontecer. E precisa acontecer rápido. Essa é a situação. Agora, claro, a partir do momento que a gente tem alguma coisa simplificada, vai ficar mais claro a gente poder fazer se fazerem os ajustes que forem necessários. Estou na indústria de máquina, né? Na Europa, ninguém entende como é que uma máquina pode ter tributo, né? Se eu compro uma máquina para gerar emprego, na formação bruta de capital, ter imposto, não, isso não existe, eles não conseguem entender. Então, a gente tem que ter paciência, né? Zé Cristiano, é interessante a tua visão, assim, foi legal porque, na verdade, existe uma certa tendência de opor quem defende a simplificação tributária e quem defende a justiça tributária, quando, na verdade, são temas muito complementares e ambos são necessários, né, para haver um ambiente mais favorável, né, à produtividade das empresas da economia real. Até porque as empresas da economia, né, virtual, digamos assim, elas já estão muito bem, né, vivendo da renda dos juros, né, que já não precisam, com as suas operações, muito se preocupar com justiça tributária, simplificação tributária. Para aquele pessoal não existe problema. Agora, para finalizar aqui nossa entrevista, assim, que eu espero até, na verdade, que seja uma primeira, né, quem sabe, de repente, você volta mais à frente para conversar comigo de novo,
Sobre política industrial, é um tema que a gente trata permanentemente aqui no nosso canal, porque as políticas industriais são aplicadas no restante do mundo inteiro, né? Todos aqueles que se propõem a se desenvolver ou que já se desenvolveram, ou aplicaram ou aplicam políticas industriais das mais variadas maneiras e para sempre, né? É uma coisa perene, faz parte da vida social e política daqueles países. Já no Brasil, o próprio termo política industrial virou quase que uma declaração de crime, né? A pessoa defende política industrial, parece que está defendendo corrupção, contrato fraudulento, favorecimento, propina, etc. E, por outro lado, existe uma crítica técnica que diz que elas necessariamente dão errado. Aí eu te pergunto, você que é industrial, né? Qual é a tua opinião sobre política industrial? Funciona, não funciona? Deveríamos fazer, não deveríamos fazer? Vocês sentem falta de política industrial? Olha, isso aí está muito atrelado ao conceito do Estado mínimo, né? Bom, em 2012, se eu não me engano, eu li uma reportagem sobre um pronunciamento que a Angela Merkel fez, dizendo que o mundo não tinha tirado ainda as conclusões suficientes da crise de 2008. Né? Então, eu acho que a crise de 2008 deixou claro para todo mundo que um sistema sem regulamentação no mercado financeiro pode ser muito bom para os bancos, porque sempre vai gerar mas chega um ponto que é ruim para todo mundo. Então, regulamentação não é uma coisa per si ruim. A regulamentação ela é necessária. O problema é que tipo de regulamentação se faz. Eu acho que nós também vamos levar muito tempo para tirar as conclusões que nós precisamos tirar da crise que nós estamos passando do coronavírus. Há políticas de apoio à indústria, elas também não são por si só ruins ou boas. Né? Tem política industrial, é bom, não tem, é ruim. Eu acho que não ter uma estratégia, não ter uma visão clara de o que quer com a indústria é muito ruim. Né? Eu acho que essa crise está nos provando. E essas são as conclusões que nós temos que tirar. Primeiro, não se consegue emprego de qualidade sem indústria. Vamos ver só, tem o agronegócio, nós temos bastante comércio e tem mineração. Legal. Não vamos ter os empregos de qualidade. Então, chegamos agora à marca de que metade da população econômica ativa está em emprego informal. Né? É uma situação mundial, claro, a precarização dos empregos, isso aí já vem, né? Mas a indústria ainda é um lugar onde gera uma quantidade grande de bons empregos. Né? Então, o país que abre mão, né, de cuidar da sua indústria está cometendo não um erro de estratégia industrial, está cometendo um erro de estratégia geopolítica. Né? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa, do meu ponto de vista, uma coisa absolutamente indispensável para um país ter uma preocupação com a sua indústria. Né? Mas parece que essa é lamentavelmente, parece ser essa a tônica do atual governo. Né? Tanto que nós não temos um ministro da indústria. Existe uma ministra da agricultura, mas não existe um ministro da indústria. Né? Isso demonstra a falta de entendimento que há sobre a importância da indústria. Se demonstra essa carência, essa necessidade. Então, eu acho que nós não precisamos ter uma política de subsídio para a indústria. Isso não é necessário. Né? O que a indústria precisa é uma seriedade
uma seriedade quanto à questão de câmbio, quanto à questão de juro, e quanto à questão, por exemplo, tributária. Nós precisamos de seriedade. Não precisa de subsídio. Não, porque o Bolsa Empresário, não precisa Bolsa Empresário. Bolsa Empresário foi criado porque as condições não estavam postas. Né? Quando a gente teve lá o PSI no BNDES, máquinas com 4,5% ao ano, 10 anos para pagar, bom, 4,5% hoje, a gente acha que é um juro, é a Selic hoje, né? Não tinha nada demais. Mas naquela época foi Bolsa Empresário, foi um subsídio, saiu do Tesouro, mas nós temos que ter a consciência que isso foi feito porque naquela época as condições de câmbio, de segurança, de tributário não estavam postas. Então aí se faz um remendo. Então, do meu ponto de vista, respondendo, sim, precisa ter uma estratégia industrial. O que nós queremos com a indústria? Eu vi uma live com o Delfim Neto na semana passada, muito sensacional. Ele disse: as pessoas acham que planejamento do governo, planejamento é que nem planejamento empresarial. Não tem nada. Planejamento quer dizer se antecipar-se aos problemas que vão ter. Né? Ele falou, inclusive, assim, sabe que vai faltar energia daqui a 5 anos? Ele disse: isso é uma barbeiragem em termos de planejamento. Bom, então tem que tomar as providências agora para daqui a 5 anos não faltar energia. Então, isso é política industrial, claro, tem que ter um ambiente, né? Não adianta ter câmbio, ter juro, ter tudo, e não ter energia para movimentar as máquinas, né? É a mesma coisa. E também não adianta ter toda a energia do mundo como nós temos agora e não ter câmbio, não ter juro, não ter as condições necessárias para que a indústria não só se desenvolva dentro do país, mas possa exportar e possa crescer e possa se desenvolver e competir nesse mundo com tantas oportunidades como a gente tem. Perfeitamente. Bom, José Cristiano Daudt, eu queria te agradecer muito pela oportunidade de te entrevistar. A Antares Acoplamentos, eu convido as pessoas a conhecerem aí, entrarem no Google, né, para conhecer que tipo de produto faz, né, os acoplamentos de eixos, né, como componentes de grandes máquinas industriais, né? É um produto nacional feito em Caxias do Sul, polo metal mecânico brasileiro tradicional. O Zé Cristiano é representante dessa história, portanto, fala com muita autoridade a respeito dos interesses, das visões do país, e que me deu esse privilégio aqui nessa entrevista de mostrar para vocês aí, finalmente, né, uma pessoa que é do ramo, né, participa disso ali, sente na alma, sente na carne as dores e os prazeres assim, de empreender ainda no setor industrial brasileiro, e dizer o seguinte: bom, ainda existe gente dentro do setor produtivo que tem esse pensamento de que é necessária uma estratégia de país para fazer o desenvolvimento econômico acontecer. Zé Cristiano, muito obrigado. Eu queria deixar aberto para você fazer uma consideração final, né? E a você que nos assiste aí, olha, se inscreve no canal, ativa o joinha, né, o sininho, etc. e compartilha. Obrigado. Zé Cristiano, é com você. Bom, Fausto, primeiro quero te agradecer muito a oportunidade. Foi muito bom poder conversar contigo e suas provocações. Deixar a mensagem aí da necessidade que o teu trabalho, da necessidade que nós temos do teu trabalho, nesse mundo plural que nós vivemos aí. Nós vemos, né, o mundo hoje não é um pensamento único. A gente precisa entender os diversos pensamentos, as diversas correntes, opiniões, e tu está cumprindo um papel aí com a Revolução Industrial Brasileira muito importante. E eu queria, a mensagem final que eu quero dizer é uma mensagem de muita esperança, né? O Brasil tem, e talvez seja isso o motivo que faz com que tardem tanto as soluções. O Brasil tem muito recurso, né? O Brasil tem recursos naturais, tem território, especialmente tem gente. Então, nós temos muita possibilidade de virar esse jogo da importância da indústria na nossa economia. Nós temos excelentes empresas, nós temos um pessoal muito capacitado, e é completamente fácil não digo, mas é completamente possível a gente dar uma grande virada nessa curva
de perda de indústria que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado. Eu que te agradeço especialmente por essas palavras de otimismo e esperança, né, frente a esse cenário tão devastador que nós temos hoje em dia. Obrigado, Zé Cristiano. Pessoal, você que nos assiste, curte aí o canal, se inscreve, compartilha com seus amigos. Até uma próxima. Muito obrigado.